É bom ter você aqui no nosso canal. A gente agradece, né, a presença dos irmãos e principalmente dos nossos irmãos aqui da Igreja Batista da Fé de Marília, porque é diferente da pessoa que assiste depois e da pessoa que está assistindo agora. Sei que são poucas pessoas nesse momento, é muito pouco, né? Eu sei que são, não consigo ver aqui, mas eu sei que são, principalmente os irmãos da nossa igreja aqui, Batista da Fé de Marília. Por que eu digo infelizmente? É porque quando você escuta, no momento em que a palavra está sendo pregada, com certeza você está em espírito de oração com a sua igreja. Você está junto com a sua igreja. Não, pastor, mas depois eu vou ouvir. Você vai ouvir. Mas há uma diferença. Quando você está junto com a sua igreja, em espírito de comunhão. Isso faz muita diferença. Então quero agradecer todo irmão que nesse momento está comigo, né? Sejam poucos, sejam muitos, eu agradeço de coração. Nossos irmãos que estão longe, também agradecemos. Fico feliz com você que está entrando agora, você que ainda vai entrar. Com a graça de Deus, tem alcançado muitas pessoas a pregação da nossa igreja. E seja com o irmão Américo, seja quando nós pregamos nas quartas, no domingo de manhã ou no domingo à noite, nós queremos apenas dar continuidade ao trabalho espiritual da igreja, que é a pregação normal. São os dias que a nossa igreja ela abre. A nossa live não tem nenhum objetivo de ficar concorrendo com live de ninguém. Já aconselhamos aqui que se o seu pastor, nesse momento, ele está pregando a palavra de Deus, então você vire o canal aí, procure o seu pastor e tenha essa comunhão com a sua igreja, porque isso é muito importante. Agora, se não, você está conosco, então nós ficamos felizes. Fico feliz de saber, sempre que saio daqui, vou para casa, às vezes eu fico vendo as pessoas que fazem os comentários, as pessoas que estão conosco, os irmãos que dizem, olha pastor, estou aqui, eu fico muito feliz de saber que você está conosco. Ok, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui em nossa igreja, na Igreja Batista da Fé em Marília. Todos os domingos de manhã, nós estudamos um livro da Bíblia, capítulo após capítulo. Alguns capítulos demoram um pouco mais. No capítulo 13, por exemplo, tivemos que dividi-lo em 5 estudos. E aqui no capítulo 14, talvez não vai ser diferente. Capítulo 13, Capítulo 14 agora não vai ser diferente. Então eu peço que você que está comigo aí, você possa já estar abrindo a sua Bíblia no capítulo 14 do livro de Lucas. Vamos à leitura? A cura de um hidrópico, no dia de sábado. E aconteceu num dia de sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes, qual de vós, o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tira logo? E nada podiam replicar sobre isso. Esse é o nosso texto de hoje, nós vamos ficar por aí, não é? É um texto simples, também não é difícil de compreender, mas esse é o texto que nós vamos estudar nesta manhã.
Irmãos, aqui são duas coisas, né, que pode ser ressaltada nesse estudo, nesses poucos versículos que nós lemos, apenas 6. Primeiramente, o relacionamento que nós temos com as pessoas que nos convidam, que nos chamam, especialmente se for uma pessoa ímpia, sem Jesus Cristo. O relacionamento de Jesus com essas pessoas que não eram seus discípulos. E também a questão do sábado, que hoje nós vamos tentar, não é que a gente termine esse assunto. Eu quero lembrar você, meu irmão, que nós estudamos capítulo por capítulo, nós não estamos pulando nada. O assunto que aparece é o assunto que nós estamos abordando. Mas talvez você pode dizer, mas de novo o senhor vai falar sobre essa questão, pastor? E qual é a questão que está no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6? Não é justamente esse assunto? Então vamos falar desse assunto. Aliás, a partir do capítulo 14, desse versículo aqui que nós estamos lendo, a partir do versículo 6, o sábado praticamente ele foge de questão. Então é um assunto que a gente vai tentar abordar hoje também, para poder morrer essa questão nos capítulos que seguem do livro de Lucas, porque esse assunto praticamente ele não vai ser mais abordado no livro de Lucas. Por isso, uma boa conclusão sobre ele se faz necessário. Mas primeiro vamos ao primeiro assunto, né? O relacionamento de Cristo com os incrédulos. Vamos ao versículo 1. Pegue comigo aí. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então, o relacionamento de Cristo aqui com os incrédulos, ele aceita o convite. Alguém convidou Jesus. Senhor, vai tomar uma ceia com a gente lá hoje, né? Vá jantar conosco hoje lá em casa. Era um dia especial, era sábado. Então, Jesus ele é convidado por um dos principais dos fariseus. Lembrando os irmãos que havia um embate aí de Jesus com os fariseus, especialmente com os principais dos fariseus. Mas Jesus ele aceita o convite, né? E não era para ser diferente. A gente deve ver em alguns convites a mesma coisa que Jesus ele via. A maioria das pessoas que se convertem, que vêm, né, para a igreja, que ouvem a palavra, entregam suas vidas a Jesus, geralmente elas são trazidas por algum irmão. Elas estavam no mundo, eram incrédulas, e elas são convidadas para vir na igreja, ou há um relacionamento, há uma aproximação entre o crente e aquele ímpio, e o crente então ele traz aquele ímpio para a casa do Senhor. Mas às vezes esse ímpio, ele fala, vamos almoçar lá em casa comigo, hoje é domingo, né? Ou que seja o sábado, vamos comigo lá. E às vezes o crente fala, eu vou ou eu não vou. Isso é uma espécie, né, de relacionamento, é quando você vai ter um contato mais íntimo. E um almoço, passar uma tarde junto, passar um tempo junto, acaba aproximando as pessoas, e isso traz sim uma intimidade. Agora, Jesus ele aceita aqui. E nós devemos aceitar também? Bom, se for um almoço, se for um momento ali agradável para 2 ou 3 famílias estarem juntas, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, você tem que ver oportunidade de alcançar aquela pessoa para Jesus. Você já tem que olhar e dizer, olha, eu vou aproveitar esse ensejo, quem sabe eles me deixam ler um versículo da Bíblia, quem sabe eu posso, né, dar um testemunho a respeito da palavra, a respeito de Cristo. Então eu vou tentar trazer essa pessoa para ouvir a palavra de Deus. Eu posso até pregar a palavra de Deus para essa pessoa. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que aí é desfavorável. Alguns convites, certamente eles são reprováveis. Você nem pense em aceitar. O ímpio está dando uma festa. Você sabe que nessa festa vai ter de tudo. Vai ter bebida, vai ter músicas impuras, coisas desse tipo. Então por que você vai aceitar um convite assim? Vamos passar uma tarde comigo na chácara, já que hoje é a moda, né? Vamos para uma chácara, alugamos aí um lugar, um recinto, vamos todos juntos. Aí é aquela mistura de crente com ímpio. Pessoas completamente perdidas, às vezes usando até entorpecente.
Mas aí o crente, porque é de graça, está numa chácara, tem uma piscina, né? Ou tem que pagar pouco, só tem que contribuir um pouquinho, ele vai e ele se mistura, porque isso tem sido a norma hoje. Olha, você recusa esse tipo de convite, você pode ter a sua cabeça feita, mas e os seus filhos? Misturados com os ímpios, com bebida, com música, sabe lá o que mais? Com conversas frívolas. Vale a pena colocar a sua família num lugar desse? Oh, eu vou fazer o batizado do meu nenê em tal lugar. Isso lá é convite para você aceitar? Você não pode aceitar uma coisa dessa. Aí você tem que testemunhar. Tem que olhar e dizer, olha, eu não vou, porque, infelizmente, isso vai contra a palavra de Deus. Então, alguns convites, eles já são, assim, verdadeiras tentações para que você não dê o seu testemunho correto e você caia no pecado. Então, quando nós falamos do relacionamento de Cristo com os incrédulos, nós estamos falando do momento em que Jesus aproveitava aquela oportunidade para dar o testemunho, ou fazer algum milagre para mostrar a sua glória, e é o que aconteceu aqui na ceia dessa casa de um dos principais dos fariseus. Muito bem, aqui ainda no versículo 1 diz que eles o estavam observando. No final do versículo 1 você encontra essa frase. Eles quem? Bom, os que estavam ali na mesa com ele, talvez até quem o convidou, pessoas ali, né, colocadas a dedo pelo anfitrião, eles o estavam observando. Mas você às vezes vai para um lugar, né, e você vai encontrar a seguinte plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Às vezes nem câmera tem, mas às vezes tem. E quando você lê essa frase, sorria, você está sendo filmado, uma das últimas coisas que você vai fazer é sorrir. Sabe por quê? Porque você sabe que, na verdade, você não está sendo filmado apenas, você está sendo vigiado. Sorria, você está sendo vigiado. Então, alguns olhos estavam focados em Jesus nesse momento. Quando diz que eles o estavam observando, eles quem? Né? Com certeza os fariseus, com certeza os intérpretes da lei. Observando o quê? O comportamento de Jesus. O que ele ia falar, o que ele ia fazer, como ele comia, como ele sentava. E quando alguém observa tudo que você está fazendo, se alguém chama você para a casa dele e fica observando tudo que você está fazendo, isso não é bom. Aprende isso para você mesmo. Se você convidar uma pessoa para ir para a sua casa, vou ficar observando tudo, as pessoas não têm os costumes iguais. Veja só, né? Olha como ele senta na mesa, ele coloca o cotovelo na mesa, etc. Tal. Para com isso, meu irmão. Se a pessoa pegar, comer com a mão, você convidou ele para ficar reparando ele, para fazendo crítica. Não faça isso não. Seja amigo, deixe a pessoa em paz, tranquila. Eles não deixavam Jesus em paz e tranquilo, tudo que Jesus fazia eles estavam condenando. Então você, com as pessoas que você convida, com as pessoas que você convive, você pode ter dois tipos de relacionamento. O da amizade, ser amigo, ou ser aquela pessoa mesquinha, ser aquela pessoa crítica. Os fariseus, eles já tinham tomado o lado deles em relação a Jesus. Eles eram extremamente críticos a tudo que Jesus fazia. A tudo mesmo. Então veja quanta diferença nós temos aqui, né, na forma de ver as pessoas, quando nós comparamos o que Jesus estava observando e o que aquelas pessoas estavam observando em Jesus. Então, o que aquelas pessoas estavam observando em Jesus? Qualquer coisa que ele falava, qualquer coisa que ele fazia. Então veja só, né? Tem um hidrópico ali, nós vamos falar já. Ele é colocado na frente de Jesus, ou ele pelo menos aparece na frente de Jesus, não dá para saber. Lá no capítulo 6 dá para saber. Aquele homem da mão ressequida, ele foi colocado ali a propósito. Já o hidrópico nós não temos certeza. Então, se nós não temos certeza,
Vamos fazer assim, não sabemos, tá? Se ele foi posto de propósito ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso aqui, o doente está ali. Mas eles podiam pensar, vamos ver se ele tem poder para curar. É um jeito crítico de observar. Vamos ver, tem um doente aí na frente dele, todo mundo sabia que o homem era hidrópico. Ele não gosta de curar as pessoas, vamos ver se ele tem poder para isso. Agora, se ele cura, é crítica também. Curou no sábado, tá vendo só? Se ele não cura, é porque ele não é Deus. Se ele cura, é porque violou o sábado. Ora, eles não dão uma opção para Jesus. Eles estão sempre críticos a Jesus. Eles só olham para criticar. Isso é uma forma de ver. Enquanto que Jesus já olhava a necessidade. Ele viu sim o hidrópico. O hidrópico não se manifestou. Eu sou hidrópico. Ou alguém disse, olha, tem um doente aqui, o senhor não quer curar? Ele não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus não. As pessoas não fizeram isso. Foi Jesus que encontrou uma necessidade, porque ele está ali sempre para ajudar. Então, se foi colocado ali de propósito ou não, o homem precisa. E por isso Jesus estende as suas mãos para ajudar. Jesus ele repara ali como eles estão sentando, mas não para ver para uma crítica destrutiva, mas para tentar barrar o egoísmo que tinha, o estrelismo que tinha no coração das pessoas, que vai ser o assunto da semana que vem. Então, cuidado com o jeito que você olha para as pessoas. Você pode ser crítico demais, muito crítico. Resumindo, Jesus olha para o interior, para o coração das pessoas, querendo ajudar, e as pessoas sempre olhando para o exterior, para criticar. Aí aparece esse hidrópico, versículo 2, estava ali diante dele, na frente de Jesus, um certo homem hidrópico. Hidrópico é uma pessoa que sofre de hidropsia. A palavra hidro quer dizer água. Por isso que nós temos hidrômetro, o medidor de água. Cada casa tem um hidrômetro. Agora, um hidrópico é uma pessoa que acumula água em certas partes do corpo e isso pode ser muito desfavorável. Pode atacar um pulmão, pode atacar um coração e pode atacar a cabeça, pode levar a óbito. Então, esse homem ele estava realmente a caminho da morte. A julgar que naquele tempo não tinha os exames, não tinha as máquinas que tem hoje, ele estava sim a caminho da morte. Talvez até com seus dias contados, vai saber o grau da hidropsia. Então ele aparece na frente de Jesus. Quem que era ele? Ninguém sabe. Podia ser um convidado, podia ser uma isca, podia ser um parente ali do próprio anfitrião. Ninguém sabe. O que ele estava fazendo ali? Era uma armadilha? Não era uma armadilha? Já falamos, a gente não sabe o que ele estava fazendo ali. Mas nós sabemos que ele apareceu ali, que era uma necessidade. E diante da necessidade, você encontra Jesus. Sempre que há uma necessidade, você pode contar com Jesus. Jesus está ali. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele é o Senhor de todos os necessitados. Agora, ele tem uma pergunta. Jesus ele vai fazer uma pergunta. Vamos para o versículo 3. Jesus ele toma a palavra. Está lendo aí comigo? Tomando a palavra, ele falou aos doutores da lei e aos fariseus. Ele tem uma pergunta e ele escolhe quem vai responder essa pergunta. Não é uma pergunta para todos. Ele escolhe a dedo. Ele olha para os intérpretes da lei, ele olha para os fariseus e propositadamente ele faz a pergunta que nós vamos ler aqui. E por que ele escolheu justamente os intérpretes da lei e os fariseus? Primeiro porque estes dois grupos, eles conheciam muito a Bíblia, muito a Torá lá, conheciam muito a lei e os profetas, eram conhecedores do Velho Testamento. Segundo, que eles eram formadores de opinião. Eles realmente conduziam as pessoas, levavam as pessoas para a esquerda, levavam as pessoas para a direita. Estavam em contato direto com as pessoas nas sinagogas, em outros lugares,
Então eles eram formadores de opinião. O que eles falavam tinha muito valor. E em terceiro, porque eles viviam pegando no pé de Jesus a respeito desse assunto, né? Qual que é a pergunta? A pergunta é ou não é lícito curar no sábado? Não é uma pergunta nova. Jesus já havia feito essa pergunta para eles. Talvez não para os mesmos fariseus, não para os mesmos intérpretes da lei, mas Jesus, ele está renovando uma pergunta que já havia sido feita antes. Das outras vezes que ele fez a mesma pergunta, ele ficou sem resposta. Não deram resposta para ele. Não deram resposta, mas agiram. Agiram como? Cheios de ódio, achando que aquilo ali era um desaforo muito grande. E é a partir daquela pergunta primeira que Jesus faz, lá no capítulo 6 do livro de Lucas, é a partir daquela pergunta que há um ajuntamento de descontentes contra Jesus para o matá-lo. Só porque ele perguntou isso. Isso o quê? É ou não é permitido, ou seja, lícito curar no sábado? Por que uma pergunta tão simples ofende tanto? Já pararam para pensar? Talvez você, meu amigo, você, meu irmão, você que está me ouvindo, vai fazer a seguinte pergunta. Novamente, uma questão sobre o sábado? Não faça essa pergunta, não. Faz a pergunta direito. A pergunta correta é: novamente Jesus fazendo uma pergunta sobre o sábado? Novamente. Novamente Jesus, ele levanta essa questão. Ei, pastor, parece que semana após semana... Parece não. Não vem com esse negócio de parece não. O que é uma questão que está se levantando há alguns capítulos. Veja só, nós estamos lá desde o começo do livro de Lucas. Agora, vai terminar hoje. É uma coisa que explode dentro do livro de Lucas, é a questão sabatista. Então, não sou eu, não. Não faça. Novamente, o senhor está trazendo. Não sou eu que estou trazendo. Quem está trazendo é Deus. Quem está trazendo é o Senhor Deus. Eu não pulei capítulo nenhum, não pulei versículo nenhum. O senhor fica querendo tocar, não estou querendo tocar na ferida de ninguém. Estou querendo ensinar a Bíblia como eu sempre fiz. Mostra que esse assunto, ele não é irrelevante, de forma alguma. A guarda do sábado, lá no tempo de Jesus, como hoje, tem sido um objeto de idolatria. Então Jesus, ele renova a pergunta, por quê? Porque é uma coisa relevante, é um assunto que precisa ser tratado pelo próprio Senhor Jesus. Ele quer tratar desse assunto. Aliás, eu faço a seguinte a colocação aqui, que Jesus, ele faz essa pergunta de propósito. Propositadamente, ele põe essa pergunta para ser respondida. É de propósito? É de propósito. Era preciso tratar essa questão, e era preciso tratar essa questão antes dele morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu. Porque a igreja dele ia ficar sozinha aqui. Não sozinha, mas sem a sua presença física. Então era preciso tocar nesse assunto. Jesus, ele sabia que depois da sua assunção, depois que ele fosse elevado aos céus, a igreja dele poderia ser uma sinagoga com uma cruz em cima do telhado. A questão legalista, a questão sabatista, ela vai surgir. O livro de Gálatas mostra isso para nós. Surgiu com força, veio para destruir muitos alicerces cristãos, como a salvação pela graça, a soberania de Deus. Então Jesus, ele coloca esse assunto de propósito. Ele faz certeza de tratar esse assunto antes dele ser assunto, antes dele subir aos céus. E ele faz, meus irmãos, porque ele é Deus e ele sabe o que é melhor para nós. Ele mostra também, que a questão do sábado é para ser entendida à luz do Novo Testamento
e não à luz do Velho Testamento. O Novo Testamento, ele vai nos dar o quê? Ele vai nos dar uma explicação espiritual de tudo que acontecia no Velho Testamento. Como Paulo cita lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Aquilo serve de exemplo para nós. E nós vamos pegar cada um deles. Nós não fugimos, não. Nós vamos estudar cada um, né? Então, uma questão, já que Jesus ele faz essa pergunta, é ou não é lícito curar no sábado? No que os judeus se apegavam para idolatrar tanto o sábado, né? Para cultuar o sábado? Aí eu tenho que convidar você para voltar para Êxodo capítulo 20. Vamos voltar comigo lá, Êxodo capítulo 20. Velho Testamento, né? Que já morreu Abraão, Isaac, Jacó, José, já passou 400 anos desse povo escravo lá no Egito. Deus já abriu o Mar Vermelho, já tirou o seu povo, chegaram aqui no Monte Sinai, e aí então Deus dá a lei, e na lei, a partir do versículo 8, né, capítulo 20, versículo 8. Vamos ler comigo? Achou aí? Tudo bem? Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, etc. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. São 4 fundamentos que são tidos assim como alicerces do sabatismo. O primeiro é porque está na lei, não é assim que eles falam? É o mandamento da lei, Deus mandou, está lá na lei. Está na lei. Nós vamos ver já já. O segundo é a palavra santo, que aparece justamente no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o segundo alicerce. O terceiro alicerce é o que pode e o que não pode ser feito nesse dia, que é onde justamente os judeus, no tempo de Jesus, pegavam Cristo para Cristo, né? Então, eles estão ali, o que pode e o que não pode ser feito nesse dia. E aqui no versículo 10 diz, não farás nenhuma obra. E finalmente, irmãos, não está aqui no capítulo 20, tá bom? Mas nós encontramos no capítulo 31. No capítulo 31 de Êxodo, capítulo 31 e versículo 16. Vamos comigo lá. As pessoas estão reclamando que eu estou falando uma referência e não está dando certo. Então agora eu vou abrir aqui. Capítulo 31 e versículo 16. O que você lê aí comigo? Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Vamos relembrar os 4 pilares deles? Porque está na lei, correto? Porque tem um destaque especial na palavra santo para o santificar. O que pode e o que não pode ser feito nesse dia. E finalmente, porque nós devemos guardar ele perpetuamente, para sempre, né? A perpetuidade do dia de sábado. Eu quero tocar nesses 4 assuntos com você, até de uma forma rápida, não exaustiva, de uma forma rápida. Vamos ver esses alicerces sabatistas então. Sobre o mandamento, né? O mandamento, ele existe? Sim, ele existe. E você pode ler ele comigo, como você leu, né? O mandamento está aí, é o 4º mandamento. Ele diz, 6 dias trabalharás, e no 7º você tem que descansar. Olha, você lembra que é lei também trabalhar 6 dias. Esse negócio de você trabalhar até sexta, folgar no sábado, descansar, não fazer nada, e no domingo ficar sem fazer nada também, está errado. Vá trabalhar 6 dias, porque está na lei. Aí descansa um. Quer descansar o sábado? Descansa no sábado. Mas trabalha no domingo então. Faz isso. 6 dias trabalharás. É o mesmo mandamento. No mesmo mandamento que encontra descansar no 7º, está dito para você trabalhar 6 dias. Então seja honesto.
Faz o que a Bíblia está mandando aí, você que gosta de se apegar aí nesse mandamento, correto? Como mandamento. Depois, né, acrescenta, né, que é o sábado do Senhor. A palavra sábado significa descanso, descanso. 6 dias trabalharás e no 7º é o sábado do Senhor, ou seja, o descanso. Esse mandamento ele traz o princípio espiritual que você, primeiro, você deve descansar em cada 7 dias. Esse é o princípio espiritual, que o seu corpo precisa de descanso e que você precisa descansar no Senhor. Que você está lá, é a palavra descanso, realmente. E você pode olhar para Jesus Cristo e encontrar essa palavra. E encontrarei descanso para vossas almas. Depois a gente vê essa questão. Mas é um mandamento que mostra um princípio espiritual, o princípio de descanso, o repouso físico e espiritual. Essa é a questão do mandamento. Em respeito da palavra que você encontra no versículo 8, para o santificar. Veja que coisa interessante. Não faz nenhuma semana, eu estava fazendo umas andação, né? Andando, porque fazendo ali umas atividades, né? E me deparei na porta de uma casa, né? Na porta não, no portão mesmo, né? Justamente gravado esse versículo. Em vez do sujeito colocar lá, só Jesus Cristo salva, né? Em vez do camarada colocar lá, eu amo ao Senhor Jesus Cristo, ele colocou lá as letras grandes, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí você vê, pode ver comigo, até onde vai a idolatria, assim a gente pode dizer, das pessoas com esse dia. Eles falam que não, mas é, né? Então eu vou explicar para você o verdadeiro significado da palavra santo. Você sabe que Deus é santo, 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 santo. Lembra que nós encontramos essa frase lá no livro de Isaías? Deus é santo. Quando você pensar em santo, pense em Deus. Aí você já sabe o que é o verdadeiro significado da palavra santo. Agora, quando fala, olha, do sábado para o santificar, a palavra santo aí, ela tem o sentido de separar, de escolher, fazer uma separação. Por exemplo, se você abrir comigo no livro de Levítico, capítulo 21. Vamos comigo lá. Levítico, capítulo 21, versículo 6. Veja o que está escrito. Santos serão a seu Deus. Ele está se referindo a quem? Aos sacerdotes. Os sacerdotes seriam santos a Deus. Não vai profanar o nome de Deus, porque oferece ofertas queimadas ao Senhor e o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Está vendo só? Os sacerdotes, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, santos serão, mas eles são santos? Eles são santos no sentido que Deus é santo? Ou eles são santos no sentido que são separados para um ofício especial que é representar o sacerdócio de Cristo? Levar a palavra do homem até Deus. O sacerdote fazia isso. Ele levava a palavra do pecador até Deus. Mas eles eram santos nesse sentido de santo, como as pessoas colocam o sábado, santo, idolatrando esse dia. Acha certo isso? Então vamos fazer o seguinte, você conhece a história do livro de 1 Samuel, onde nós temos aqueles 2 sacerdotes filhos de Eli? Lembra lá? Ofni e Finéias? Santos? Santo no sentido como Deus é santo? Se você achar que o sábado é santo, então você tem que achar também que Anás, Caifás, que Ofni, Finéias, entre outros, eles eram santos. Ou será que eles eram pessoas separadas para um ofício, escolhidas para um ofício que devia ser respeitado, sim. Não estamos falando de desrespeito, não, nada disso. Mas colocar a santidade no grau de santidade de Deus, como fazem os sabatistas, isso não, meu amigo. Isso não, meu irmão. Não faça isso. Então, santo aqui tem o sentido de separação,
de escolher um dia entre 7 para você descansar o seu corpo e descansar em Deus. Esse é o sentido, para o santificar. O que podia ser feito no sábado, que é o terceiro alicerce? O que podia ser feito? Bom, os judeus, no tempo de Cristo, eles tinham 39 situações do que você não podia fazer. Então eles davam ênfase ao que você não podia fazer no dia de sábado. E nós temos alguns exemplos, né? Não podia semear, não podia colher, não podia acender um fogo, etc. Não podia fazer nada disso. Né? E onde eles encontraram motivos para escrever no mínimo 39 restrições para você não fazer no sábado? Eles encontraram na Torá. Eles encontraram nos primeiros 5 livros da Bíblia. No livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Especialmente no livro de Levítico, Êxodo e Deuteronômio. É ali que eles encontraram. Agora, o importante, para você entender o que pode ser feito no sábado e o que não pode ser feito no sábado, você vai olhar para o Velho Testamento ou você vai olhar à luz do Novo Testamento? Tem uma diferença. Meu amigo, tem uma diferença. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12. Vamos comigo lá? Já voltamos para o Novo Testamento, depois a gente volta para o Velho Testamento, se assim for preciso. No livro de Mateus, no capítulo 12, o que é que nós temos ali? Desde o versículo 1. Começa assim. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado. Era sábado. Já pensou, Jesus está andando no dia de sábado, passou por uma seara, os discípulos tendo fome, coitado, estavam morrendo de fome, começaram a colher espigas e a comer. Eles não somente colheram, mas eles debulharam, eles não apenas colheram, mas eles debulharam e ainda eles comeram. Repare, é muito trabalho para um dia de sábado. No dia de sábado não podia colher, não podia debulhar, não podia pegar aquelas espigas e assar, eles não podiam fazer isso aí. Mas eles fizeram tudo isso aí, eles estão violando a lei. Que lei que eles estão violando? Então vamos ver? Você pode abrir agora, voltar lá no Velho Testamento comigo? Volte lá no capítulo 34 e versículo 21. Êxodo capítulo 34 e versículo 21. Então, quando você pega essas manias sabatistas aí, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, tem um fundamento lá no Velho Testamento, capítulo 24, versículo 21. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, na aradura e na cega. Ou seja, você não pode nem plantar e você também não pode colher no dia de sábado. Se você olhar no capítulo 35, no versículo 3, é uma página para frente, 35, versículo 3, está escrito assim, olha, não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Está aí. Então, o fundamento que eles têm é esse fundamento, volte lá para o capítulo 12, né? Então, os discípulos, vamos voltar, vamos cronologicamente analisar o capítulo 12 de Mateus. Os discípulos, eles passam, eles colhem espigas, eles debulham espigas, e eles vão comer aquelas espigas, né? Vão comer aquele milho, se assaram ou não, a gente não sabe, mas pelo menos eles estão comendo, correto? E aí, os fariseus, eles olham, eles observavam tudo que Jesus e seus discípulos faziam, e eles falam aqui no versículo 2 do capítulo 12, os fariseus, vendo isso, disseram, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no dia de sábado. Há uma acusação aqui, eles estão violando o sábado, seus discípulos violam o sábado. E estavam mesmo. Não estavam. Quando você lê 34, 21, 35, 3, você não vê que foi violado? E de acordo com esse texto que nós lemos lá em Êxodo capítulo 34, versículo 21. Olha o que Jesus faz. Jesus, ele defende os seus discípulos. Ele está defendendo a violação do sábado. Olha, capítulo
12, versículo 7, no final do versículo 7, Jesus diz assim: por que vocês estão acusando estes inocentes? Consegue ler isso comigo aí, no capítulo 12, versículo 7? Misericórdia quero e não sacrifício, não condeneis os inocentes, não condene os inocentes. E aí Jesus ensinou o princípio espiritual. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Aquela forma exterior de servir a Deus, aquele mecanismo do sábado, para que aquilo? Jesus ele ensina ainda que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Podiam sim pegar aquele milho e debulhar e comer. Era uma necessidade, eles podiam fazer, suprir as suas necessidades. Jesus até citou um exemplo de como as pessoas são egoístas. Ele chegou e disse, olha, vocês, no sábado, quando ele fala sobre esse assunto lá, no capítulo 14 de Lucas, fala, olha, se cair um boi, se cair um jumento de vocês aí dentro do buraco, vocês não tiram no dia de sábado? Ou seja, quando é do interesse de vocês, financeiro, aí vocês vão lá e acode, Agora o camarada está aqui, está com fome, pega uma espiga, come, ele já é condenado, vai para o inferno. Que negócio que é esse aí? O sábado ele deve ser visto à luz do Novo Testamento, como um princípio espiritual e não como uma lei. Se você vê ele como uma lei, então que você volte para o Velho Testamento. Elimine Mateus para frente. Não fica lendo não. Já compra um livro lá dos Hebreus lá e pronto. Não fica gastando seu tempo para ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Seja honesto. O que pode ser feito no sábado? As coisas lícitas podem ser feitas no sábado. Mas, meu irmão, não é só no sábado. As coisas ilícitas não podem ser feitas em tempo nenhum, em momento nenhum. Pecado é pecado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo e até no sábado. Jesus diz, eu sou o Senhor até do sábado, aqui no capítulo 12, no versículo 8. O Filho do Homem é Senhor do sábado, mas Ele é Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Ele é Senhor de todos os dias. Eu vou ter um comportamento diferente de um dia do outro? Eu não posso. Então, o que você pode fazer no sábado? A mesma coisa que você pode fazer nos outros dias. Mas você separe um dia entre 7. Para quê? Para você servir ao Senhor. Descansar o seu corpo e também descansar no Senhor. Algumas pessoas, algumas profissões, simplesmente elas são impedidas de descansar no sábado. Vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo, porque tinha que parar tudo. Vamos parar de fazer comida nos hospitais, tá certo? Porque as pessoas que estão no hospital estão trabalhando. Elas precisam acender o fogo lá para os doentes comer. Os médicos que estão nos hospitais, eles estão trabalhando. Eles estão ganhando para isso, não estão lá de graça, estão trabalhando. Os enfermeiros que estão lá, eles estão trabalhando também. Eles não estão de graça, é serviço. Sabe aquela pessoa que está levando o doente até o hospital? Então, ela está trabalhando. O ambulanceiro está trabalhando também. Veja o princípio espiritual do sábado. Esse médico ele vai sair de lá e a folga dele vai ser no domingo, ou a folga dele vai ser na segunda. Ele que descanse em Deus naquele dia, que ele separe aquele dia para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. O princípio espiritual é o que mostra para nós a luz do Novo Testamento. Continuando, mas alguém ainda pode dizer, que esse é o terceiro alicerce do sabatismo. Mas pastor, está escrito lá em Êxodo 31:16 que o sábado ele é perpétuo. Veja como o inimigo ele é astuto, Nós estávamos lá no Morumbi, uma pregação de quinta-feira, praticamente não vai ninguém lá na quinta-feira, mas naquele dia foi um sabatista. Com certeza não foi Deus que colocou ele lá.
E aí, justamente o versículo que ele cita de mente decorado é esse aqui, que nós estamos lendo. E depois ele vai para Isaías. Bem como se talvez o pastor que estava pregando no dia não conhecesse esse texto e também não conhecesse o outro, como se fosse uma grande novidade. Mas a alusão ali era a perpetualidade do sábado. É para guardar perpetuamente. Uma lei que não pode ser quebrada. É diferente das outras, etc. É diferente das outras. Só o sábado que é diferente. A alusão dessa perpetuidade, eu vou ler novamente. Êxodo capítulo 31, versículo 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Então, guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Então, a palavra perpétua, ela significa aqui eterno, ou eternamente, como fala lá no Salmo 92, de eternidade em eternidade tu és Deus. Podemos falar isso de sábado? De eternidade em eternidade você vai ser guardado, ó sábado. Você pode falar isso? Pois quando se fala de sábado para o sabatista é isso. E se levanta na igreja dos outros, se dá o direito de abrir a boca sem falar nada, sem ser chamado, e aí se sentir ofendido quando o pastor olha e diz, olha, tem um monte de igreja aqui nessa cidade que guarda o sábado. Se você quiser ir, vá para uma delas. Eu não vou na igreja de ninguém para falar nada. Aliás, eu nem gosto de ser convidado para pregar em igreja de ninguém aqui na cidade de Marília. Só vou em último caso. Em 12, 13 anos, 12 não, já faz mais, né? Aqui já estou há muitos anos aqui, desde 2002, há 18 anos aqui, eu preguei em 2 ou 3 igrejas, olha lá. E ainda assim, há constrangimento. Eu não gosto. Deixa eles pregar o que eles quiserem lá, contanto que não me atormente aqui, e me atormente os irmãos, porque eu não vou na igreja de ninguém para estragar o trabalho de ninguém. Eu não faço isso. Você não vai ver o pastor Gilberto fazendo isso. Mas o que eu tiver que falar como pastor, na igreja que Deus me colocou, que Deus me ungiu, que colocaram a mão na minha cabeça, aí eu vou falar. Então, eu vou ler novamente. Os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua. A palavra perpétua aqui significa eterno. Eterno. Jamais. Jamais. A palavra perpétua pode significar eterno. Não somente aqui, mas em outros lugares no Velho Testamento. Se a palavra perpétua significa eterno, como eles querem dizer, de eternidade em eternidade, né? Se significa, perpétuo significa eterno aqui, então tem que significar eterno também para a Páscoa, para o Pentecoste, para o dia da expiação, correto? Para o sacerdócio de Araão, para o toque de trombetas, para a presença da lâmpada, do azeite, da mesa da proposição, para os holocaustos, correto? A circuncisão, todas estas cerimônias, elas são feitas em aliança eterna com Deus. Eterna não, perpétua. Todas elas levam a palavra perpétuo. Agora, você duvida disso? Então vamos pegar só 3 de tudo isso que eu citei. Vamos pegar primeiro a Páscoa, que nós lemos na semana passada, em Êxodo capítulo 12 e versículo 14. Diz assim lá naquele texto, tá? Vou ler aqui porque eu escrevi. Este dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor, por vossas gerações, por estatuto perpétuo. Você no dia da Páscoa, você vai comer um pão asmo, uma erva amargosa, vai matar um cordeiro, derramar o sangue desse cordeiro. Você vai fazer isso aí? Vai? Não é perpétuo? É para fazer, é perpétuo. Está escrito que é perpétuo. Não, pastor, Cristo é a nossa Páscoa. Bendito seja Deus. Você que já descobriu que a palavra perpétua para Páscoa significa enquanto estiver em vigência. A duração é até quando se cumprir.
Aí é perpétuo até se cumprir. Correto? A palavra perpétuo não quer dizer eterno, é até quando se cumprir. E se cumpriu em Jesus Cristo. Você acha que Cristo é a sua Páscoa? Então você já sabe que a palavra perpétua para Páscoa não quer dizer eterno. Amém? Agora, vamos para o dia da expiação. Oh, que coisa importante o dia da expiação, né? Lá no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 31, entre outras coisas diz, né? É o dia da expiação, né? Estatuto perpétuo para vossas gerações. Nós vamos ter o dia da expiação também? Que tal? Não é perpétuo? Vamos pegar um boi aí, vamos sacrificar, vamos fazer esse dia da expiação, nós como igreja, por quê? Porque é perpétuo. Eles não falam isso do sábado, então vamos falar isso da expiação também. E que tal da circuncisão? A circuncisão, que aliás, né, para os judeus é até mais importante que o sábado. No livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 13, Deus ele olha para Abraão e diz assim: a minha aliança estará na sua carne e será aliança perpétua. Aliança perpétua. Olha, duas palavras fortes. Aliança perpétua. É perpétuo? É perpétuo? No sentido de eterno? Se é perpétuo no sentido de eterno, o que você vai fazer com o que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3? Fala para mim, porque nós vamos lá, né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e versículo 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos valerá. Se você se deixa circuncidar, Cristo de nada vos valerá. Eu tenho que me circuncidar por quê? Porque é uma aliança perpétua. Paulo está dizendo, Cristo não vai valer nada para você. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. É um texto forte, não é? Como é que você vai compatibilizar o que Paulo escreveu com o que está escrito no capítulo 17? Se você não entender que a palavra perpétuo significa até que se cumpra em Cristo. Perpétuo até que se cumpra em Cristo. E se cumpriu em Cristo. A Páscoa se cumpriu em Cristo. O dia da expiação se cumpriu em Cristo. A circuncisão, como sinal, se cumpriu em Cristo. O sacerdócio araônico se cumpriu em Cristo. Todas as atividades do tabernáculo se cumpriram em Cristo. O sábado não se cumpriu em Cristo. Só o sábado. Parabéns para você que pensa assim. Só o sábado que não vale. O resto vale tudo. É uma pena. Você que já descobriu que em Cristo guardou o sábado para você, justamente como fez todas as outras coisas, bendito seja. Boa descoberta. Não foi eu que revelei para você, foi Deus. O sábado é mais importante que a expiação, que a Páscoa, a circuncisão? Para muitos são, né? O sábado ele deve ser visto à luz do Novo Testamento, e não o contrário. Quem vê o sábado à luz do Velho Testamento não vai conseguir enxergar Jesus. Aquele que guardou o sábado para nós. Quem enxerga o sábado à luz do Novo Testamento, aí ele tem paz. Ele tem a bendita paz. A visão espiritual do sábado, olha, deve ser visto como uma lei cerimonial igual às outras. Não, ele não faz parte da lei cerimonial, faz parte da lei cerimonial sim, está lá na lei. Não lá no capítulo 2, lá do livro de Gênesis, calma lá, eu chego lá. Não vamos fugir não. Onde é que está escrito lá para você guardar lá? Fala para mim. Lê de novo aquele texto. Não diz nada lá. E eu digo uma outra coisa para você. Desde Adão até os 80 anos de Moisés, você não tem sequer um versículo dizendo para que Adão, Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Araão, Anrão, Joquebede, Sifrá, Puá. Olha, você não encontra um versículo da Bíblia
dizendo para eles guardar o sábado. Nenhum. Vai aparecer não como uma lei, mas como um presente no capítulo 16 do livro de Êxodo. Se a pessoa fala assim, olha, o Abraão guardava o sábado, aonde está escrito isso? Me mostra. Os judeus falam que guardavam, correto? Eles falam, guardava. Onde está escrito? Nos outros livros estranhos deles tem escrito, porque eles não têm só a Bíblia. Eles não acreditam só na Bíblia. O que alguns rabinos deles escrevem é mais importante do que o que Jesus disse. O que Jesus disse para eles não importa, não tem valor. Deve ser visto como uma lei cerimonial. Olha lá, de Adão até os 80 anos de Moisés. Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 14 do livro de Lucas. O sábado ele vai sumir do livro de Lucas. Ele vai aparecer aonde? Não vai aparecer mais, meu amigo. Sabe onde vai aparecer? Vai aparecer em Colossenses. Vai aparecer em um, assim, sabe, de puxão. Você está entendendo? E para mostrar que era uma lei cerimonial. Para dizer assim que já foi cumprido em Jesus Cristo. Cito um outro exemplo. A igreja primitiva teve a chance, mas foi uma chance maravilhosa de decidir no capítulo 15 do livro de Atos o que os gentios deviam ou não deviam fazer. Lá no capítulo 15 de Atos. Ficou decidido o que pode e o que não pode ser feito. A briga era a circuncisão, mas a lei de Moisés estava incluída. E aí decidiram, olha, que se abstenham de comer carne sufocada com sangue, da idolatria, né, da imoralidade, e nem um pio sobre o sábado. Nem um pio sobre o sábado. Vai sumir. No cristianismo, essa ênfase começou no século XIX, em meados do século XIX. A pessoa vai lá, tem um sonho com o quarto mandamento. Colocou isso como uma lei dentro da igreja. As mesmas pessoas que seguem isso gostam muito de ler os livros dela, da Ellen White. Às vezes o que ela escreve tem o mesmo valor que a Bíblia. Qualquer lugar que você vê, e sabe muita coisa do que ela escreveu, que ela disse, mas sabe muito pouca coisa do que Jesus disse. Uma falsa profetisa. Aliás, a Bíblia diz que os profetas duraram até João, não é? Deve ser visto como uma lei cerimonial, tá certo? Como um sinal para os próprios judeus, para os judeus. Até o Salomão ele fala isso para o rei Irão, né? Quando ele pede aquele madeiramento todo, para a gente poder fazer um templo, porque nós fomos chamados. Ele sabe que a coisa era com Israel. Todas as leis cerimoniais se cumpriram em Cristo. A realidade de cada cerimônia é Jesus Cristo, de cada lei é Jesus Cristo, de cada coisa é Jesus Cristo. Então, Cristo é a nossa Páscoa, como Cristo é o nosso descanso, se referindo ao sábado. Hoje, toda lei cerimonial, toda lei é uma sombra. A lei é aquele aio que nos conduz a Cristo. E eu quero mostrar para vocês, lá no livro de Colossenses, no capítulo 2 e versículo 16. Vamos comigo lá? Colossenses, capítulo 2 e versículo 16. Está cansado? Então tá bom. Quiser desligar, pode desligar. Capítulo 2, versículo 16. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, em plural, tá? Para não dizer que é só aquele sábado do Pentecostes. Não. Sábados no plural, é todos os sábados. Inclusive o sábado semanal. Ninguém vos julgue por isso, Paulo está dizendo. Ele acrescenta no versículo 17: estas coisas são sombra das coisas futuras, mas o corpo, a realidade é Cristo. É uma sombra.
Então fique, você que é sabatista, olha, faça o que você quiser, não estou aqui para tirar você da sua igreja, da sua religião, não. Fique com a sua sombra. Nos deixe com a realidade que é Cristo. Sabe o que é sombra? Sombra não significa nada. Significa assim que tem uma realidade ali. Mas abraçar uma sombra, beijar uma sombra, levar uma comida para uma sombra, é um absurdo, não é um absurdo? Quando chega a luz, a sombra desaparece. Jesus é a nossa luz. As sombras desapareceram. Toda a cerimônia do Velho Testamento tinha um valor precioso até a chegada de Jesus Cristo. Todos os cordeiros que foram mortos com seu sangue derramados. Só Salomão, ele matou dezenas, centenas, milhares de novilhos, carneiros, num dia só. Ele sacrificou ao Senhor. Aqueles cordeiros com sangue derramado simbolizava Jesus. Mas ninguém precisa fazer mais isso hoje. Sabe por quê? Porque Cristo já derramou o seu sangue na cruz. Mesma coisa o sábado. Você querer guardar ele como uma lei, para ficar falando aí, olha o que eu faço, quem não faz. Deixa eu dizer, Cristo já guardou o sábado para nós. A realidade é Cristo. Para o cristão fiel, todo dia é importante. Para o sabatista é uma lei. Não é não, é sim. É assim, não vem com essa história não. É uma lei. E que quem não cumpre vai para o inferno. Tem mais essa ainda. Vai para o inferno, porque não guardou a lei. Não guardou o sábado. A acepção não vem de quem não guarda, a acepção vem de quem guarda, como acontecia no tempo de Jesus. Que eles ficavam criticando Jesus o tempo todo por ter violado o sábado. Quer guardar o sábado? Guarde. Não tem problema nenhum. Se você quer separar esse dia, não tem problema. Trabalhe os outros 6 e separa esse. Mas não fica criticando. Não fica criticando quem está ali para servir a Deus, na realidade de Cristo. Tá bom? Não faça isso. E o que você está ensinando para os seus filhos pode dar um prejuízo lá na frente. Muito grande. Em Romanos, no capítulo 14, versículos 5 e 8. Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 8. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga todos os dias iguais. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Se você está trabalhando para Deus, você não está incomodado com o dia, você está incomodado por servir a Deus. Então, até no versículo 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Olha, guardar ou não guardar o dia não vai te fazer mais santo. Não vai te fazer melhor que aquela pessoa que está do seu lado e vem na igreja no domingo de manhã, no domingo à noite. Pelo contrário, você que faz essa acepção, você está errado. E pode estar ensinando aos seus filhos a guardar a lei e não se firmar na graça de Jesus Cristo. Para o cristão fiel, todo dia é importante. Achar que guardar o sábado é cumprir a lei significa a volta a rudimentos pobres, a rudimentos fracos. Livro de Gálatas, capítulo 4 e versículo 9. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Muito importante esse texto. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, vos tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Paulo ele estava inconformado com a igreja, com as igrejas na Galácia, porque eles começaram pela graça e eles estavam acabando pela lei. Então Paulo disse, olha, vocês aí, que sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem servir?
quer voltar para a lei, se esqueceram do que Cristo fez na cruz, é o que Paulo está dizendo. E olha o versículo seguinte, o versículo 10. Guardais dias, meses e tempos e anos. Guardais dias, meses e tempos e anos. Muito bem, meus irmãos, não é o que as pessoas têm feito? Voltando para rudimento velho, voltando para rudimento fraco, voltando para rudimento pobre. Fraco e pobre. Quem guarda dia, mês e ano, está voltando para rudimento fraco e rudimento pobre, segundo nos ensina a palavra de Deus. Então considere aquilo que eu já disse. Onde no Novo Testamento nós encontramos a guarda do sábado para o cristão. Mostra isso. Quando fala, porque nós somos ensinados a guardar os mandamentos, né? O mandamento de Jesus Cristo. Tem muita diferença, mas tem muita diferença. Quanta diferença. O judeu não mata, apenas não mata. O cristão não mata e não odeia. O judeu não rouba, apenas não rouba, e ele se sente melhor que os outros por isso. A Bíblia fala isso. O cristão não rouba, ele trabalha para poder ajudar quem não tem dinheiro. A diferença é brutal. Da lei de Cristo, que é a lei do amor, da lei seca e vazia, como muitos colocam hoje dentro das igrejas cristãs. Muita diferença. Tem a última pergunta, para a gente poder encerrar, né? Se todo dia é igual, pastor, então por que os cristãos guardam o domingo? Eu faço outra pergunta. E desde quando nós ensinamos a guardar o domingo, como o sabatista ensina a guardar o sábado? Onde isso? Onde nós ensinamos isso? O cristão, ele separa um de cada 7 dias para descansar no Senhor. Não, mas o domingo foi inventado pelo homem. Todos os dias da semana foi inventado por Deus, meu filho. Não foi pelo homem. Foi um homem que decidiu a guarda do domingo lá, o rei sei lá o quê, Constantino. Deixa eu dizer, não foi. Você não tem Bíblia? O Novo Testamento seu é diferente do meu? O costume não guardar, o costume da pessoa separar o domingo, ou seja, como muitos países hoje eles separam o domingo, sabe? No domingo está ali, não veio do homem, isso veio da palavra de Deus. É um costume cristão. Por quê? Primeiro, porque Jesus, ele ressuscitou no domingo. Segundo, porque Jesus, ele teimou a aparecer para a sua igreja que estava reunida no cenáculo no domingo. Por que ele não apareceu no sábado? E por que a igreja estava reunida no domingo e não no sábado? Não apenas uma vez, mas mais de uma vez, isso acontece. Quando você abre o livro de João, Evangelho de João, né, no capítulo 20, você vê esses 2 princípios. Primeiro, olha, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Ela foi lá e viu o que aconteceu, né? Então ela descobriu, Jesus ressuscitou. Que dia que foi isso? No primeiro dia da semana. Se você ir um pouquinho mais para frente, no versículo 19, está lá. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Por que eles se ajuntaram lá no primeiro dia da semana? Que negócio que é esse? E quem é que aparece para eles? Jesus. Apareceu para eles no primeiro dia da semana. Está lá, né? E aí então, Jesus vai aparecer novamente, no versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro do mesmo cenáculo. É desaforo, né?
É desaforo. De novo lá, no primeiro dia da semana, de novo. Deus não quer dizer nada aí com isso. Isso não quer dizer nada para você. Ele ressuscita no primeiro dia da semana. Ele aparece para a sua igreja no primeiro dia da semana. Ele aparece novamente para a sua igreja no primeiro dia da semana, 8 dias depois. Aí vem o Pentecoste. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, cai num domingo. Novamente o Espírito Santo é derramado na sua igreja em dia de domingo. Você vai para o livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 17. O apóstolo Paulo está lá numa das igrejas. E o que você lê? Capítulo 20, do livro de Atos. Vamos ver aqui. Versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Olha a igreja primitiva. A igreja primitiva lá em Troade, fazendo o quê? No primeiro dia de semana, eles estavam se ajuntando, eles estavam congregando para quê? Para partir o pão. Paulo pregou nesse dia, no primeiro dia da semana. E tem mais. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 16 e no versículo 2. No primeiro dia de semana, diz Paulo, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O costume da igreja primitiva era se reunir no primeiro dia da semana. E por isso, seguindo esses costumes, muitas igrejas estão se reunindo no primeiro dia da semana. Mas se eu morasse em Israel, eu não teria problema nenhum em reunir a igreja no dia de sábado. Se fosse num país muçulmano, eu reuniria na sexta-feira, sem problema nenhum. Qual é o problema? Para mim não tem problema nenhum. Porque o verdadeiro cristão ele não faz questão de dia. Mas definitivamente, a igreja se reunir no primeiro dia da semana não é coisa dos homens. É um costume que veio da igreja primitiva. Costume, tá? Não lei, não aguarda. Costume. Quando Jesus fez a pergunta, é lícito fazer o bem no sábado? Houve um silêncio no auditório. É um silêncio. É melhor do que foi no capítulo 6, quando eles queriam matá-lo. Aqui eles apenas ficam em silêncio, ou seja, parece que aqueles principais fariseus, aqueles intérpretes da lei, eles têm o coração mais amolecido que aqueles que Jesus encontrou no capítulo 6. Mostrando, meus irmãos, que há uma luz no fim do túnel. Mostrando que é possível, sim, compreender a realidade espiritual do sábado quando nós olhamos para Jesus. Amém? Olhe para Jesus para você poder entender a realidade espiritual do sábado. O descanso para nossas almas. Separar um dia em cada 7 para descansar na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?